Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores e o digna Procuradora Regional Eleitoral, os senhores servidores da Casa. A ata encaminhada aos senhores consideramos aprovada? Então, encaminhamos então para aprovação da ata da sessão de ontem. Anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista, o processo 2.1 da pauta, que é da pauta física, é o 47.520. Em mesa para julgamento, desembargador Pedro Sakamoto. É o embargo de declaração, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Campo Verde. A parte embargante é Juarez Alves da Silva. A parte embargada é o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o digno colega. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes, oposto por Juarez Alves da Silva, contra o acordo 26.858 deste tribunal, publicado no dia 11 de setembro de 2018, a fim de suprimir suposta contradição no citado deciso. A dos embargantes, que a contradição existente no acordo embargado consiste, aspas, no fato de que a respeitável decisão fundamenta-se em fatos obtidos sem o crivo do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, baseando apenas em declarações obtidas através de um ofício encaminhado pelo cartório de Mairiporã, Estado de São Paulo. Declaração unilateral que não passou pelo contraditório, fecha aspas, e que, desta forma, a mera declaração de uma parte não pode ser levada em conta quando não há aplicação do contraditório. Nesse contexto, o embargante requer que os presentes declaratórios sejam acolhidos para que, com base no princípio do contraditório, a decisão guerreada seja retificada e, por conseguinte, as contas de subexame sejam aprovadas com ressalvas. Estado a manifestar, o Procurador Regional Eleitoral deixou de se pronunciar, asseverando que não é parte no presente feito, limitando sua atuação apenas na condição de fiscal da lei. É o relatório, Pedro. Voto não apareceu. Eminentes pares, inicialmente registro que os vertentes de embargos foram postos tempestivamente. De outra banda, porquanto não se revista de complexidade, a matéria desenvolvida por a Sudalês por intermédio deste recurso exige, para sua correta cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento de embargo de declaração. Nessa senda, impede salientar que o artigo 275 do Código Eleitoral dispõe de forma clara que são admissíveis embargo de declaração na hipótese prevista no Código de Processo Civil, por sua vez o artigo 1022, que eu transcrevo, vou poupar da leitura e prossigo. Constante relatado, o recorrente alega que o acordo embargado é contraditório no que concerne a sua fundamentação, porquanto a respeitar a decisão fundamenta-se em fatos obtidos sem o crivo do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, baseando apenas em declarações obtidas através de um ofício encaminhado pelo cartório de Mairiporã, lá do Estado de São Paulo, declaração unilateral que não passou pelo contraditório. Diante desse contexto, o embargante almeja que esse plenário esclareça qual documento foi examinado para embasar a conclusão de que o aludido certificado de propriedade do veículo não é autêntico. Da simples leitura do argumento apresentado, é possível notar que o escopo do embargante é rediscutir as premissas jurídicas do acordo vergastado, constituindo assim pretensão não condizente com a via eleita. A propósito, trago fragmento do acordo embargado a fim de demonstrar a inexistência do vício suscitado, com o empenho em dizer o candidato embargante por causa de suas razões e inverbes. E aí eu transcrevo aqui o acordo e prossigo. Logo, é imperioso reconhecer que a alegação de existência de contradição no acordo embargado
não tem qualquer consistência, uma vez que o deciso abordou de maneira insofismável os motivos que levaram esse sodalício a concluir que a cópia do documento embargado não era hábil para comprovar a transferência de propriedade do bem em favor do embargante. Portanto, embora o embargante alegue que o acordo combativo contenha vícios, fica evidente que ele almeja, em verdade, a reanálise da matéria já debatida, constituindo assim pretensão não condizente com a via eleita, por conta da matéria articulada nesses embargos foi abordada por este órgão colegiado de forma clara e objetiva. Trago aqui a colação julgada nesse sentido e prossigo. Por derradeiro, apenas por força argumentativa, vez que o embargante afirma que o acordo que se respaldou em documentos que não foram submetidos ao contraditório, denota-se que as folhas 165 desse caderno processual, o juiz sentenciante determinou a intimação do embargante para se manifestar acerca da dúvida quanto à ilegitimidade do selo utilizado no documento de transferência do veículo. Todavia, conforme certidão de folha 176, o embargante deixou transcorrer em autos o prazo que lhe foi assinalado. A propósito, o silêncio do embargante no tocante a essa questão constou do próprio relatório do agórdão julgado, em verbos, aspas. Por seu turno, o recorrente nada disse, apesar de regularmente intimado, para se pronunciar acerca da matéria, folha 176. Posto isso, inexistindo contradição na decisão embargada a ser sanada por essa via recursal, nego o provimento dos vertentes de embargos declaratórios como votos, presidente. O digno colega está rejeitando os embargos de declaração. Eu indago aos eminentes pares se anule o voto do relator. Então, com isso eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Antônio Veloso Peleza Júnior, relator do processo 2.3, 28.874, é uma prestação de contas de partido político, o Partido Ecológico Nacional, PEN. Eleições de 2016. Aqui o requerente é o diretório regional. O parecer escrito já é pela desaprovação das contas, com a palavra o digno relator. Senhor presidente, prestação de contas do Diretório Regional do Partido Ecológico Nacional. Certidão de folhas 2 informa acerca dessa omissão, com base no artigo 43, parágrafo 4º da resolução de disciplina o tema. Houve a intimação do diretório, contudo sem manifestação. Novamente intimado, quedou-se inerte. Finalmente, as folhas 61 e 64, houve a intimação e foi apresentada a prestação de contas final. O relatório preliminar da CCIA aponta diversas irregularidades e pondera acerca da realização de diligências junto à agremiação para sanar as irregularidades, e o requerente prestou esclarecimentos e apresentou documentos, ao passo que a seguir a CCIA apresentou um relatório conclusivo e indicou as irregularidades na não apresentação de contas parcial, prestação de contas, entrega da apresentação final extemporânea, falta de assinatura do tesoureiro do partido no extrato de prestação final, falta de abertura de conta bancária específica. Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer opinando pela desaprovação das contas o relatório, senhor presidente. Se adota a Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Mantido o parecer, relator, o voto. Senhor presidente, em relação à primeira irregularidade na não apresentação de prestação de contas parcial, como é de praxe, já anoto uma ressalva, não é uma irregularidade de porte. A apresentação extemporânea, de igual forma, a anotação de uma ressalva a essa prestação de contas. Em relação à falta de assinatura do tesoureiro, o tesoureiro substituto ele supriu essa irregularidade e assinou o documento. Agora, finalmente, em relação à falta de abertura de conta bancária específica, já é um vício insanável, e por esse motivo essa irregularidade é grave
e o caso é de desaprovação de contas. Anotei voto pela desaprovação dessas contas do Diretório Regional do Partido Ecológico Nacional, eleições 2016, e determina a suspensão de repasse da cota do fundo partidário pelo período de 4 meses. Como voto, senhor presidente? Doutor Bortolucci. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Rabaneda. Só fazer um questionamento. Houve repasse para a agremiação de cotas do fundo partidário nesse período? Não verifiquei. Não me lembro, não me recordo agora. Para devolução, né? Não é nem para devolução. É que se não houve o recebimento dessas verbas, não houve movimentação financeira, eu também anulo com a desaprovação. Eu só acho que talvez 4 meses fosse... Passar grave, né? Talvez 3, se né? não movimentou recurso, só não ter aberto a conta, a prática tem sido 3, é isso que o senhor quer dizer? Nós temos aplicado 4 para as irregularidades menos graves, né? Agora, se ele não movimentou, não recebeu recursos, né? Eu acho que aqui talvez seria o caso, né? Analisando isso, de aplicar menos do que os 4 meses. Porque aí seria não a abertura de uma conta por um partido que não movimentou recursos, né? Se for o caso, até peço visto para fazer essa análise e trago na sessão subsequente, apenas para que... Não me recorte essa informação nos autos. Sim, doutora Vanessa, a senhora aguarda? Eu peço vista só para olhar isso e a gente dinamiza também. O relator desaprovou as contas do Partido Ecológico Nacional, referente à eleição de 2016, o que foi acompanhado pelo primeiro vogal, pelo segundo vogal. O terceiro vogal pediu vista, os demais aguardam. Doutor Antônio Veloso Pérez vai continuar com a palavra para julgar o processo 2.4, que é o 36056, é um recurso eleitoral. Também o assunto é prestação de contas. Cargo do vereador Planalto da Serra. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral, a parte recorrida é o Fernando Joair Pontes. O parecer escrito é pelo provimento do recurso. Com a palavra o relator. Senhor presidente, houve esses 3 processos em sequência agora, são lá da 34ª Zona... O senhor quer que chame a julgamento? Faça o pregão ou vai fazer separadamente? Uma síntese. Em relação a esse ao próximo, vai ser aquela mesma questão de conversão, tá? Sim, conversão então, do rito, deixa eu porque a falta do documental é suficiente para a rejeição das contas, ele teria que ter uma oportunidade de conversão do rito simplificado por ordinário. Então nós estamos julgando também o 2.5 da pauta, que é o 41.252. O tema é o mesmo, só que fazem parte da mesma zona eleitoral, só que um é do município de Planalto da Serra, que é o primeiro que foi anunciado, e este segundo é do município de Chapada dos Guimarães. O 412. Que é o 41.252. Perfeito. Tá? Então, e a parte recorrente também é o Ministério Público Eleitoral. Em ambos, o parecer é pelo provimento do recurso. Está liberado aí o 412, 41.252. O relator já está adiantando que, no caso, ele está anulando o ato sentencial, aquele nosso posicionamento, determinando a devolução para a conversão ao rito ordinário, é isso? Perfeito. Todos estão de acordo? Os 2 votos. O parecer era para rejeitar as contas, ok? Todos de acordo, colegas? Anuncio. Então, portanto, o resultado do julgamento desses 2 processos anunciados anteriormente é que, por unanimidade, declarou de ofício a nulidade da sentença e determinou o retorno aos autos ao juízo de origem para a conversão ao procedimento da declaração simplificada para o rito ordinário, nos termos do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. Portanto, essa é a proclamação para os 2 processos anunciados.
agora em mesa, um novo pregão, de Chapada de Guimarães, o assunto continua o mesmo, prestação de conta. O recurso, a parte recorrente é o Ministério Público Eleitoral. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. E, nesse caso, o relator é o doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra. Minha fala, mas com relação a esse caso anterior, o juiz não converteu porque ele aprovou, né? Então, exatamente, ele aprovou. Então exatamente. só para evidente, já está julgado, porque, né? Não sei se seria o caso de nulidade, seria o caso de reconhecer dessa forma, né? Como nós aqui estamos entendendo, pelo voto de Vossa Excelência, que o recurso seria caso então de nós aqui determinarmos a conversão, não a nulificar a sentença. Correto. Ué, é o vício. Como que o senhor vai fazer a conversão sem anular o ato? O senhor vai dizer para o juiz, olha, julga da mesma forma. Não é, presidente. Não, a verdade que aconteceu foi o seguinte. O juiz, ele aprovou as contas. Mas ele aprovou. Então, como o entendimento dele foi de aprovar, ele não deveria realmente ter convertido. Porque era o entendimento dele por aprovar. Se ele entendesse por desaprovar, ele tinha que converter. Mas ele aprovou, veio um recurso ao tribunal. O tribunal entende que não era o caso de aprovação. Porque aqui existem irregularidades. Então, o tribunal está entendendo pela reforma provendo o recurso para o tribunal converter o rito e devolver para continuar o processamento. Porque a sentença, a rigor, ela não é nula. O recurso tem efeito substitutivo. Se ele fizer isso, como que eu vou manter a sentença? Na verdade estaria reformando a sentença, né? Mas não tem Não, como. mas não está reformando. Ela vai ser anulada e vai ter que fazer outra sentença. O juiz aprovou. Ela é nula. O juiz aprovou. O ela tribunal... é nula porque ele aprovou com base em um vício existente, um vício já entendi, já ele aprovou. Esse tribunal poderia ter entendido o seguinte, eu vou dar provimento para desaprovar. Ponto, tá morto. Eu entendi, eu tô convencido. Tá certo. O senhor continua, por favor. Presidente, aqui nesse caso, ela foi... o recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público, a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona, que aprovou com ressalvas as campas de Djalma de Alcântara Mascarenhas. O candidato prestou contas no sistema simplificado, registrando o recebimento de receitas no valor de R$ 7.483 e despesas no valor de R$ 7.383,04. A área técnica responsável opinou pela aprovação. O Ministério Público impugnou as contas, requerendo a manifestação do candidato acerca da comprovação das despesas, tendo em vista ajuntada aos autos apenas espelhos relativos às receitas recebidas. Intimado, o candidato não se manifestou, acarretou manifestação do Ministério Público no sentido da desaprovação das contas. A sentença, em consonância com a manifestação do Ministério Público, juntou a prestação de contas julgou com ressalvas. Em recurso eleitoral, o Ministério Público alegou a ausência de comprovação das despesas e a omissão em relação aos gastos com advogado. Aqui que é o problema, tá? Gastos com advogado na presente prestação de contas. Isso compromete a confiabilidade, lisura e transparência. Intimado as contrarrazões, o candidato não se manifestou. A Procuradoria Regional Eleitoral, considerando
o não registro das despesas com os honorários advocatícios não compromete a regularidade das contas, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que aprovou as contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Tem parecer, né? A douta Procuradoria Regional. Ratifico o parecer, senhor presidente. Palavra com o relator. Vamos direto ao ponto aqui, só em relação a questão referente aos honorários de advogados, estamos aqui ao início da folha 3. Perceba-se que, caso se tratasse de uma despesa, o registro de pagamentos honorários deveria ter sido realizado como um gasto eleitoral. Se for uma doação recebida, deveria ter havido o registro com o recebimento de um serviço estimável em dinheiro. Nos termos do artigo 29, parágrafo 1º da resolução que rege a espécie, as despesas com honorários advocatícios constituem gastos eleitorais, devendo ser registrados na prestação de contas de campanhas respectiva. Contudo, somente a omissão da declaração de serviços advocatícios, ausente outra irregularidade de maior gravidade, não contém gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, haja vista que não está maculada a credibilidade e a confiabilidade consoante os julgados abaixo, tá? Nesse sentido. Além do mais, eu faço uma pontuação em relação ao parágrafo 1º-A do artigo 29, ele pontua que as despesas com contratação de serviço de advocacia relacionada à defesa de interesses de candidato ou de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recurso de campanha e não caracterizam gastos eleitorais. Aqui, no caso, foi em relação à prestação de contas. Eu trago a colação aqui, o trecho da Procuradoria Eleitoral, que ela pontua justamente nesse sentido, que as irregularidades apontadas, elas não têm a força suficiente a legitimar o juízo de desaprovação das contas. Tá? Segundo o entendimento do TSE, identificadas falhas que em conjunto não comprometem o exame da prestação, bem como apresentem percentual ínfimo, admite-se a aprovação das contas com ressalvas. Por isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nega o provimento ao recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida e, consequentemente, a aprovação das contas com ressalvas. É como voto, senhor presidente. Algum voto divergente? Eu posso proclamar o resultado. Então, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Encerrada a pauta de processos judiciais, passemos agora ao administrativo. Em mesa 1.1, é um processo administrativo alteração da resolução 2044/2017, que regulamenta a realização de diálogos da cidadania no âmbito do Estado de Mato Grosso. O interessado é a Escola Judiciária Eleitoral, eu sou o relator. Esse processo já foi enviado aos dignos colegas. No ano passado, foi trazido um projeto sobre o rótulo de audiências públicas da cidadania, mediante a edição da Resolução 2044/2017. Objeto processo administrativo. E o escopo principal do mencionado projeto é de promover debates com os mais diversos segmentos da sociedade sobre temas de relevante interesse público, como combate à corrupção, o voto consciente, controle social, direitos e deveres dos cidadãos, democracia, dentre outros correlatos. Como é de conhecimento de todos os senhores, o projeto foi implementado no corrente ano com a realização de palestras e debates em diversas cidades do estado de Mato Grosso, como Cáceres, Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Rondolândia, Barra do Garça, Tangará da Serra, além de visitas com o mesmo objetivo em comunidades de variadas características, como os quilombolas, Nossa Senhora Livramento, que o Dr. Peleja está entabulando um curso para o fevereiro do próximo ano, comunidade indígena, localizada em Barra do Bugres, e diversos representantes religiosos. No decorrer das audiências realizadas, foi detectada a necessidade de alteração parcial do normativo específico, fruto da experiência, que eu já mencionado na resolução, para contemplar aspectos que nela não estão presentes, a exemplo da previsão de celebração de termo de cooperação com instituições que se propõem juntar-se a este tribunal na mesma empreitada cívica, como ocorreu recentemente com a UNEMAT, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso,
que prontamente atendeu ao convite e colocou à disposição deste regional os campi da instituição para que pudessem levar ao debate reflexivo e crítico, que constitui a essência das aludidas audiências públicas da cidadania, para seus alunos e também para toda a comunidade interessada, o que produziu bons frutos e ampliou o alcance da medida implementada. Neste sentido, o propósito principal destes autos é alterar em parte a referida resolução para contemplar a normatização alusiva à celebração de termos de cooperação entre este tribunal e instituições de ensino e de controle externo, de forma a promover a mais ampla difusão e capilarização, tanto quanto seja possível, dessa empreitada cívica e democrática. E aí também, além disso, vai a alteração do rótulo desse projeto para diálogo da cidadania. Os colegas anuem essa alteração, então considera aprovado. O tribunal alterou em parte a resolução 2044/2007. Então, não só permitindo agora uma amplitude de celebração de cooperação com diversas instituições, como também o rótulo que passou de audiência pública para diálogo da cidadania, que obviamente é um projeto permanente da Justiça Eleitoral. Um outro processo em mesa é a alteração da resolução 2208/2018, que é a designação de magistrado para presidir as audiências preliminares do artigo 69 da Lei 9.099 de 1995 no município de Rondonópolis, eleições gerais, 2018. O interessado é o Gabinete de Gestão Integrada. Aqui é uma proposição de alteração da resolução 2.208, a qual altera a resolução 2.202, que designa magistrado para presidir as audiências preliminares previstas na Lei 9.099/95, no dia das eleições de 2018. A presente alteração se faz necessária face ao recente informação de que o magistrado atualmente designado no município de Rondonópolis, o Dr. Ramiz Ibrahim, não poderá exercer as referidas funções eleitorais no dia 28 do corrente mês de outubro. Esse é o sucinto relatório. Então, a razão desse fato, ou seja, a impossibilidade da atuação desse magistrado, que jurisdiciona o juizado especial civil da comarca do Rondonópolis, voto pela designação da magistrada abaixo relacionada para presidir essas audiências preliminares, que no caso é a excelentíssima senhora Maria das Graças Gomes da Costa, que jurisdiciona a vara especializada da infância e juventude daquela comarca já mencionada. É assim que estou votando. Os colegas estão de acordo? Então, o tribunal, unanimidade, alterou em parte a resolução 2.208 de 2018. Não havendo mais nenhum processo a ser analisado nesta sessão, eu declaro encerrada e novamente renovo o convite para a audiência pública sobre a confiabilidade da urna eletrônica. Declaro, portanto, encerrada essa sessão.